Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 5 de março de 2001. Esse é o encontro do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 1, com a participação de Humberto e Jader. Então, com um grande prazer, eu passo a palavra para Humberto e o Jader. Com vocês, amigos. Pode começar, Jader. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Europa. É uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer ao Fabrício e ao Humberto a coragem, né, de deixar um psicólogo de formação falar alguma coisa ligada à filosofia, mas de principalmente a gente poder conversar sobre a Gênese. Existe hoje um debate grande no meio espírita aqui no Brasil sobre as traduções de A Gênese. Eu não gostaria muito de entrar nisso, mas só de informar para quem não está a par do debate que a gente tem a Gênese. Esse livro aqui é o de 1868, tá? Esse foi publicado pela FEB, tá? Traduzido pelo Noleto, Evandro Noleto, e é uma edição história bilíngue, tá? E é da primeira edição. Então, as edições de 1 a 4 têm o texto igualzinho. E a edição número 5, ela teve algumas correções, e o que se debate é se essas correções foram feitas por Kardec ou não. Tá? Então, se a gente citar alguma passagem, é preciso saber se é das 4 primeiras, se é da primeira edição, ou se é da quinta, só para quem tiver o livro em mãos e quiser localizar, poder localizar. E a gente pode fazer um estudo comparativo da 4ª com a 5ª edição, mas não é esse o nosso objetivo aqui. Né? O nosso objetivo aqui, quando estava conversando com o Humberto, né, o que nós vamos discutir do capítulo 1 da Gênese? O capítulo 1 da Gênese, como o Humberto mesmo disse, é uma espécie de grande síntese do Espiritismo, grande síntese do pensamento espírita. É um texto de 1868, com as contribuições de Kardec já bem próximo da sua desencarnação, e ele vai falar do método e vai fazer uma espécie de síntese das ideias espíritas. E acho que, eu posso estar errado, mas eu penso que o maior desafio desse livro talvez seja compreender o método científico empregado por Kardec no estudo dos fenômenos espirituais. Então, para a gente poder discutir essa ideia de ciência dentro da Gênese, eu queria fazer uma apresentação, talvez não tão rápida, sobre o significado da ciência, sobre as diferentes visões que existem dessa palavra ciência. Tá? Uma coisa que eu acho que a gente pode estabelecer aqui no começo é de ter pelo menos 2 grandes sentidos de ciência. Um sentido mais amplo, que Platão, no livro Teeteto, tá? Ele escreve que a ciência é uma opinião verdadeira e justificada. Ele faz uma distinção que ficou clássica. Tá? O que é opinião, doxa, no grego, e o que é episteme, tá? Ciência. Tá? E que, se alguém pegar o dicionário de filosofia do Abaniano, ele faz uma espécie de uma releitura disso, mais recente. Ele quer incluir as coisas que aconteceram nesse pouco tempo de Platão até ele é do século XX, então ele faz uma definição assim. No tocante às coisas, ele faz uma definição que é o conhecimento que inclua, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria validade. É um conhecimento que, de alguma forma, a gente pode dizer, ele é válido. E quando a gente pensa nisso, eu tive um professor de filosofia que dizia que o positivismo é o ar que a gente respira. O que ele queria dizer quando o professor Dravin, quando ele falava isso? Quer dizer que o positivismo cresceu tanto na nossa sociedade, que essa visão de ciência cresceu tanto na sociedade ocidental,
que talvez a gente confunda a ciência com alguns dos postulados do positivismo. Então, o que eu queria mostrar aqui nessa primeira apresentação? Algumas diferentes visões de ciência na história. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser exaustivo, a gente vai pensar só para a gente poder observar que a ciência ela se estabelece de diferentes formas e fazer um exame dos princípios, de algumas das ideias centrais do positivismo. Porque se fala muito em positivismo, eu já li um artigo na Escola de Altos Estudos da USP, em que o autor ele dizia que o positivismo virou uma espécie de uma forma de um cientista xingar o outro, seu positivista e tal. Tá? E a gente fala muito de positivismo, mas talvez aquelas ideias centrais, a gente não tenha parado para sistematizar. E com essas ideias centrais, eu queria pegar algumas citações da Gênese para a gente tentar identificar que visão de ciência, com que visão ou visões de ciência Kardec trabalha quando ele está discutindo o caráter da revelação espírita. O Humberto vai tratar da questão da revelação, que é o território dele, né, que é a filosofia, junto com a ciência da religião. Então, ele vai ter muito o que nos ensinar, ok? Tá bem, Humberto, você fica à vontade para me corrigir, tá? Se eu estiver falando alguma coisa imprecisa, inadequada, não tenho a mínima vergonha de ser corrigido, ok? Bom, sobre a ideia de ciência, um sentido amplo de ciência, que a gente foi lá em Platão, eu queria voltar aos evangelhos, porque se fala de ciência também nos evangelhos. Então, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, ele está escrevendo para a comunidade cristã que está na cidade de Corinto, na Grécia, e ele diz assim: e no tocante às coisas sacrificadas, aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Edifica. Tá? Então, existia, naquele tempo, uma palavra com o sentido de ciência. Vocês viram que Platão, já 4, 5 séculos, não sei ao certo, antes de Paulo, já discutia a episteme, a ciência. E os cristãos foram estabelecidos num território que sofreu a influência do pensamento grego. O Alexandre o Grande fez a conquista de toda aquela região. Então, não é estranho a gente encontrar os cristãos conversando entre si e perguntando sobre ideias que são gregas. Tá? O Logos mesmo, no início do Evangelho de João, tá? É uma contrapartida à visão do início do mito grego. Mas eu não posso ficar dando volta, não, senão a gente não sai daqui hoje. Tá? Então, o que a gente vê? Eu peguei um livro sobre hermenêutica chamado Que és Hermenêutica? Tá? E é de um autor, depois eu passo para você a citação, tá, Fabrício? E a hermenêutica pode ser vista como uma forma de ciência, tá? Uma forma de conhecimento. Alguém aqui é advogado? Passa pela cabeça do advogado que a advocacia ou o direito não seja ciência? Alguém aqui estuda letras? Passa pela cabeça de quem estuda letras de que todo não seja um conhecimento válido, tá? Pelo menos fundamentado. Então, a gente tem uma série de áreas de conhecimento que não funcionam como a física do século XIX, XX, XXI, que não funcionam como a química do século XIX, XX, XXI, tá? Que podem procurar regularidades, mas cujo avanço do conhecimento não se fundamenta na identificação de leis, na mensuração de variáveis,
no uso da matemática para o estabelecimento de relações entre variáveis e, no entanto, são conhecimento. Todas essas áreas estão dentro desse conceito amplo de ciência. Tá? Na hermenêutica, nesse livro, a hermenêutica tem um sentido clássico e o autor coloca para a gente que o sentido mais antigo da hermenêutica é a arte de interpretar os textos, seja da teologia, do direito ou da filologia. Teologia e direito, por exemplo, no meio dos judeus, é praticamente a mesma coisa, né? Porque as decisões que eram tomadas pelos órgãos, pelos organismos legais judeus, tá, eram baseados nas escrituras. Tá? É por isso que Paulo é considerado doutor. Tá? Ele tem um papel muito mais importante do que só o de um instrutor de pensamento religioso. A religião na sociedade judia se mistura com a vida das pessoas, com o que é certo, com o que é errado, com o que se deve fazer. Né? E quando um texto tem uma dificuldade de compreensão, tá? E um texto tem uma presença social tão grande como o Antigo Testamento na sociedade judaica, há que se tomar uma decisão, afinal de contas, o que é que está escrito aqui? O que isso significa? Então, a gente pega um dos evangelhos. Então, acho que todo mundo conhece um pouco da história dos evangelhos e sabe que é uma história de pelo menos uns 400 anos até serem escolhidos os textos, entre aspas, certos, e serem separados dos textos, entre aspas, não entre aspas, heréticos, ou considerados errados. Tá? E dentro desses textos certos, havia muitos pontos de difícil compreensão. Então, a gente pega um texto dos evangelhos em que Jesus fala que ele e o Pai são um. O que isso significa? Então, essa hermenêutica clássica, tá? Na Grécia, ela tem uma ligação muito grande com uma outra área da filosofia, que é a retórica. A retórica tentava ensinar para os gregos como transformar o seu pensamento em discurso. Tá? A hermenêutica ela vai tentar fazer o contrário. A partir do discurso que está escrito no texto, eu vou tentar entender qual deveria ter sido o pensamento do seu autor. Então, o que Jesus queria dizer quando ele diz que ele e o Pai são um? Ele quer dizer que o pensamento dele está coerente com o pensamento divino, ou ele está querendo dizer que ele é Deus? Na história do cristianismo, a gente vai ter diferentes grupos cristãos interpretando de forma diferente essa mesma passagem. Isso se tornou objeto de disputa entre os cristãos. E quando o cristianismo se uniu ao poder, tá? Quando o cristianismo passou a ser financiado, vamos dizer assim, entre aspas, por Constantino, tá? E depois se tornou a religião oficial romana, tá? Não interessava ao governante político essas diferenças de opiniões, esses diferentes pontos. A gente pode discutir filosofia na universidade, o Humberto sair com uma ideia, eu sair com outra, e a gente continua amigo, não vai ter problema. Mas se eu quero estabelecer um determinado pensamento como regulador da vida de uma sociedade, quanto menos significados for possível retirar desse conhecimento, tá? Melhor. É a questão que a gente vê os advogados. O legislador queria dizer quando disse que, e discute lá a lei. E os advogados ficam tentando ver se conseguem convencer o juiz a aceitar uma interpretação da lei mais favorável à causa do seu cliente. Tá? Alguns, não todos. Tá? Mas eu digo da importância de se ter um significado estabelecido quando o que a gente fala é lei. Importância que não é tão grande assim quando o que a gente fala é de conhecimento. Eu posso ter 2, 3, 4, como se chamam por aqui, leituras. São interpretações, às vezes de um mesmo autor.
o mesmo autor na filosofia pode ter leitores que o interpretam de forma um pouco diferente. Ok? Tudo bem, gente? Então, esse é o primeiro sentido da hermenêutica, que é uma área de conhecimento. Só que eu não estou diante do objeto, eu não estou diante do corpo, eu não estou diante do planeta, nem da planta que eu consigo ver, que eu consigo medir. Eu estou diante de um significado que foi produzido por alguém. Esse alguém é um espírito, tá? Não no sentido de espírito em oposição a corpo, como a gente utiliza no espiritismo, mas é a produção de um espírito, de uma mente. Ele queria comunicar algum tipo de significado. Qual é esse significado? Voltar para essa busca é uma forma de adquirir conhecimento. Se eu sei o que o Fuchs pensa, tá? Eu tenho um conhecimento do pensamento do Fuchs. Certo, Fuchs? Eu não sei porque você fica calado, né? Prestando atenção. Então, eu não sei o que o Fuchs pensa. Tá? O autor do nosso livro, ele chama a atenção de alguns autores que trabalharam isso. Então, ele fala de Quintiliano, ele fala de Santo Agostinho e do livro Sobre a Doutrina Cristã, tá? Ele fala de Melanchthon na Reforma Protestante, que tem um livro sobre retórica e que vai tratar desse sentido clássico da hermenêutica, até que a gente chega em Schleiermacher, que ele coloca como já a transição dessa primeira fase ou desse sentido da hermenêutica. E entra numa segunda fase de um autor chamado Dilthey, tá? Um alemão, Wilhelm Dilthey. E ele nasceu em 1833 e desencarnou em 1911. Então, Dilthey, ele vai fazer suas produções sobre a hermenêutica, tá? Depois de Kardec. Então, uma série de autores, tá? O Humberto chegou a falar em um dos nossos encontros, né? Eu estudei alguns autores da fenomenologia, eles vão propor uma forma diferente de se fazer ciência, apropriada ao estudo dos homens como mentes, como produtores de cultura, como produtores de sentido. Isso, dessa forma, como ciência, como algo que pudesse fazer frente à física, química, biologia que foi desenvolvida antes de Kardec e que ganhou, que teve o maior sucesso no meio do pensamento por causa dos avanços que essa forma de estudar permitiu, tá? Fez com que os autores das áreas humanas procurassem alguma coisa que pudesse dar o mesmo status para a sua área de conhecimento. Ok? Está indo bem, gente? Ou está indo... que está andando. Então, Dilthey, ele procura um fundamento metodológico das ciências do espírito e propõe a hermenêutica como método. Então, ele, ao invés de estudar o coletivo, como os planetas, o conjunto dos planetas se comporta, tá, no universo, ele vai tentar entender o sujeito, o indivíduo, a pessoa, e de que parte essa pessoa, esse sujeito, esse indivíduo nos dá notícia sobre a história e a sociedade em que ela vive. De que forma a gente consegue entender a pessoa e o seu pensamento. Essa é uma das propostas do Dilthey. Então, ele faz uma distinção que nos interessa, que é a distinção entre ciência natural, tá? O Humberto vai saber esse negócio em alemão, não vou tentar, não. E ciências do espírito. Tá? Natureza eu sei que é Natur, e espírito eu sei que é Geist. É a Geisteswissenschaft, né? Que são as ciências da mente ou do espírito, porque Geist não é como ghost do inglês, né? Significa Sim. Espírito, mente, é um pouco ambíguo mesmo, é polissemântico, né? Eu não ia conseguir falar Naturwissenschaft,
né? Não ia sair bom. Então, deixei para você falar, Humberto. Então, uma das poucas coisas que eu vou falar dele, uma diferença entre o discurso da ciência natural e o discurso da ciência do espírito, que é a tradução que geralmente fazem para o português, tá? Ou da mente, como bem disse, é que a ciência natural ela tenta identificar as causas e ela é bem sucedida quando ela explica uma lei, e ela é melhor sucedida se ela for capaz de prever o que vai acontecer no futuro. Se ela tiver um domínio tal das relações entre os objetos que eu sei o que vai acontecer no futuro. Então, um professor meu da área de economia está lá estudando com métodos de ciências naturais como é que as pessoas fazem compra. E aí ele descobre, no meio das pesquisas, uma regularidade, que é o quê? As pessoas que têm pouco dinheiro, elas vão procurar comprar aquilo que cabe no orçamento. E elas chegam junto do vendedor e perguntam assim para ele: tem certeza que isso é bom? Você me garante que isso é bom? Tá? Ela não vai dispor de dinheiro para comprar uma coisa mais cara. Tá? Então, ela quer fazer o custo-benefício e ela faz desse jeito. Então, à medida em que isso é regular, em que a maioria das pessoas agem assim, tá? Ele está identificando uma espécie de regularidade do comportamento de compra, ok? Para usar uma coisa que não é bem ciência natural, mas que pode usar desses métodos. E nas ciências do espírito, o que eu quero é compreender o meu objeto, que é o quê? O ser humano. Eu vou entender o homem, o que ele diz, porque ele diz. Então, o discurso da explicação é das ciências naturais, o discurso da compreensão é das ciências do espírito. Tudo bem, gente? Ele fala de uma terceira fase que já não nos interessa mais, porque a gente está querendo ver Kardec, que aí envolveria Paul Ricoeur, Gadamer, que seria a hermenêutica da existência, mas isso aí não ajuda muito. Humberto, você quer falar um pouco da ciência como sistema em Kant, Fichte, Hegel, que é anterior também a Kardec? Compadre, acho que não. Embora seja muito interessante e importante, acho que é um desvio um pouco grande. Tá bom. Cabe a gente apenas fazer esse contraponto, né, entre uma noção positiva de sistema nesses pensadores. Uma noção congelou. Perdão, uma noção positiva de sistema, que era a ideia de um fundamento filosófico e metafísico para todas as ciências. Já na França, a palavra, o conceito de sistema tem uma noção, tem uma conotação negativa, de um conjunto fechado de ideias, quase que uma ideologia ou uma corrente filosófica. Então, quando Kardec diz várias vezes, nós não queremos saber de pensamento de sistema, o espiritismo não é pensamento de sistema, ele está usando a conotação pejorativa francesa, não é a conotação positiva alemã, por exemplo. Isso é importante a gente saber. É uma ortodoxia, não é? Eu não entendi, Fux. É uma ortodoxia, quer dizer, é um fechamento e não se abre para novidades. No entender francês, seria uma ortodoxia ou uma ideologia. No entender dos alemães, seria o oposto, seria a verdadeira filosofia, seria sistemática. Ou seja, ela seria capaz de oferecer a sua própria fundamentação crítica e não depender de preconceitos ou dogmas. Então, essa diferença cultural, ela define muito dos usos dessas palavras, ou na França, aliás, em toda a latinidade, porque da França para baixo a concepção é a mesma, e na Alemanha também nos países ali germanizados, né, há essa concepção positiva. Eu não saberia dizer muito bem como é que é a concepção britânica, mas me parece que na filosofia britânica não há uma preocupação com a palavra sistema. Essa palavra ela não é muito relevante dentro do panorama filosófico britânico.
existe uma teoria geral dos sistemas do Ludwig von Bertalanffy, mas ela vai surgir já no século XX, já não nos interessa mais, sai da nossa alça de mira. Eu preparei uns slides sobre positivismo, mas eu acho que não está dando para poder apresentar, né, Fabrício? Porque... Dá sim, já. Se você tem uma opção lá embaixo, Share Screen. Share Screen. Host Disabled Participant Screen Sharing. Ah, peraí que eu já libero para você. Ah, que joia. Aí eu tenho cola ao vivo, e todo mundo tem cola. Aí fica mais fácil de falar os nomes e de anotar os nomes. Tenta de novo, já está liberado. Aí, estou. Tá vendo? Fabrício, tá liberado, Fabrício. Com mão de ferro. Share. Ativismo, uma introdução. Uma busca das ideias que fundamenta a concepção de ciência em Augusto Comte. Do positivismo eu vou pegar Comte, tá? Só Comte. E acho que a gente vai ter as ideias principais aqui. Então, um conceito importante para o positivismo e para essa noção de ciência é o conceito de fato. Tá? Então, a noção de fato é moderna, sendo mais restrita e específica que a de realidade. Nasceu, sobretudo, para indicar os objetos da pesquisa científica, que devem poder ser reconhecidos por qualquer pesquisador competente. Portanto, no que se refere à sua validade, o fato é independente de opiniões, preconceitos e mesmo de juízos e valorações que não sejam inerentes ao uso dos instrumentos capazes de confirmá-lo. Uma corrente eletromagnética passando num fio. Tá? O que é fato? É eu chegar com um multímetro, medir e dizer, olha, tem 127 volts aqui. E é algo indiscutível. Se o Fabrício pegar o multímetro e medir, é fato que ele vai encontrar lá 127. Pode achar 128, mas está dentro da faixa de precisão. Se o Valdemar fizer a mesma coisa, ele obtém o mesmo resultado. Então, é a partir desse tipo de informação que Comte quer construir o conhecimento verdadeiro. Qual que é o problema de se trabalhar com fatos com esse sentido? É o sentido chamado objetivo. É que você joga fora a água suja com a criança. O sujeito vai embora. Interessa apenas aquilo que pode ser mensurado, medido objetivamente. Então, eu fico aquém do homem. Eu vou fazer ciência da natureza e não ciência humana, não psicologia. Lembram que Kardec queria fazer uma psicologia, não é esse o nome que ele põe na Revista Espírita, Revista de Estudos Psicológicos? Porque ele sabia, ele tinha clareza que os espíritos com os quais ele conversava eram seres humanos. Aí é isso que ele quer estudar. Tá? Bom, então, há uma diferença entre o termo positivo e o positivismo. O positivo é aquilo que está posto, estabelecido ou reconhecido como fato. E o positivismo é uma doutrina que vai construir o conhecimento a partir desses fatos. Tá? Outro ponto importante no positivismo é a chamada teoria dos 3 estados. Tá? Então, é um outro corte que o Comte dá no conhecimento. Então, ele diz que todas as ciências e o espírito humano como um todo desenvolveram-se ou desenvolvem-se através de 3 fases distintas. E essa é a afirmação mais teológica do Comte, mais sem base, sem pé nem cabeça. A fase teológica, o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo, ou a fase teológica, metafísica e positiva. O que ele quer dizer com isso? Ele conta uma da qual ele diz que na fase teológica, ele pega o discurso do mito e diz assim, ó, aconteciam determinadas coisas, caiu um trovão. E aí, então, o homem, nessa fase, se pergunta, o que aconteceu? E ele precisa de uma explicação. Então, ele usa da sua imaginação e diz, esse é o deus Odin que se encontra
no meio das nuvens, lançando raios. Então, esse conhecimento ele acha mal justificado e ele entende que esse conhecimento deve ser deixado de lado. Então, tudo que falar de Deus, ou de espírito, ou de seres imaginários, considerados imaginários, tá, não faz parte do positivismo. Aí ele está condenando isso aí à morte. Tá? Quem faz um debate legal com ele, tá, é o Alfred Russel Wallace, que é um autor inglês que eu andei traduzindo, ele é um pouquinho depois de Kardec. Tá? Então, ele debate com um precursor, vamos dizer assim, do Comte, que é o Hume, que diz que não é possível estudar os espíritos. E ele vai mostrar no livro dele, tá, que é possível, sim, estudar os espíritos. Mas isso fica para a próxima. Uma outra questão que a gente tem é a metafísica. A metafísica propõe forças não observáveis, abstratas. Então, na história das ciências, surgem algumas explicações que depois o avanço da química e da física mostram estar errado. Tá? A doutrina do flogisto, tá? que era utilizada, tá? para poder explicar determinados fenômenos químicos, tá? E que se mostrou que não existia flogisto. Uma série das forças que eram o calórico, tá? para poder explicar a combustão, tá? Isso foi sendo abandonado pelos químicos com o avanço da química. Então, ele joga tudo que é construído abstratamente dentro dessa fase metafísica e abandona também todo o conhecimento metafísico que vira e mexe Humberto mostra para a gente que estava bastante desenvolvido na Alemanha e que é jogado fora. E ele propõe, então, que entre a fase positiva. Tá? Então, nessa fase positiva, o que eu vou fazer? Eu vou estudar a natureza, não só observando e descrevendo os fatos, mas tentando encontrar relações estáveis entre eles. Tá? Essa é a proposta do positivismo. E aí entra uma discussão. Kardec era ou não era positivista? Tá? Bom, então, 3 estados ficou claro? Vamos para a próxima, então. Vou deixar essa história do fato e pegar uma frase de um dos fundadores da medicina, com essa visão positivista que é Claude Bernard. Então, ele diz assim, a simples constatação dos fatos nunca chegará a constituir uma ciência. Para aprender, é preciso necessariamente raciocinar sobre o que se observou, comparar os fatos e julgá-los com outros fatos que servem de controle. Ele está falando do método experimental, aqui nessa explicação. Então, os objetos estudáveis pela ciência, segundo o positivismo, são os objetos empiricamente reais, que podem ser percebidos pelos sentidos. Tá? E para Kant, o empiricamente real é produto de uma síntese que, para ser efetuada na consciência comum ou genérica, vale para todos os sujeitos pensantes e não para um só deles. Aí isso aqui eu deixo para o Humberto. Tá? E esse mesmo conceito de objeto ligam-se os significados de independente do sujeito e externa à consciência. Então, esse objeto está fora da consciência. O Fuchs, ele enxerga a minha imagem. Essa minha imagem na tela é um objeto, tá? Que está fora, ela existe independente do Fuchs, está lá, tá? E existe independente do que o Fuchs pensa. Agora, o que o Fuchs começa a avaliar a partir do que eu falo, aí entra no mundo da consciência dele. Então, você só pode estudar a imagem do Jader, você não pode estudar o Jader, Fuchs, se o seu conceito de ciência for positivista. Tá? Bom, já falei do estado positivo. O positivismo busca encontrar leis, tá? De preferência leis naturais invariáveis, e essa é uma boa questão. Tá? As leis morais às quais se refere Kardec são essas mesmas leis do positivismo, da ciência vista de forma positiva? Muito dificilmente. Tá? Essas leis são assim, as leis de Newton. A matéria atrai a matéria na razão direta da massa e na razão inversa do quadrado da distância.
Tá? Então, ele encontra uma regularidade na atração entre os corpos e descreve de forma matemática. Tá? Então, o conhecimento positivo caracteriza-se pela previsibilidade. Se eu sou capaz de ver o quanto os corpos se aproximam, se atraem ou se afastam através de uma relação matemática, eu posso tentar matematicamente inferir onde eles vão estar no tempo X, no tempo Y. Esse é o conceito de lei para a ciência no contexto positivista. É uma coisa que a gente não consegue em psicologia. Em psicologia, eu não sou capaz de dizer onde o que o Fabrício vai pensar daqui a X tempo. A gente não tem nenhum tipo de estudo que permita a gente entender ou inferir algo tão complexo quanto o Fabrício, embora eu possa compreender o que o Fabrício tenta me expor, tenta me dizer sobre ele mesmo. Outra coisa que tem é a hierarquia das ciências. Tá? O Comte ele achava que o máximo da ciência é a matemática. E que aí a gente vai andando para ciências talvez um pouco menos exatas. Tá? A astronomia, que é um pedaço da física, mas ele coloca em separado a física, depois a química, depois a biologia, e no final surge uma sociologia que pode ter lá dentro alguma psicologia, uma economia política, ética, filosofia da história. Mas o que ele diz é que o discurso que está tecido aqui na química, eu estou falando aqui das moléculas, ele tem que estar articulado com o discurso da física. Então, o que a física explicou sobre os átomos é intercambiável com o que a química avança no conhecimento das moléculas. Todos eles, se possível, com uma linguagem matemática. Então, ele reduziu a capacidade das pessoas compreenderem o mundo para um pedacinho muito pequeno de objetos. Eu só sou capaz de fazer ciência ou de saber sobre objetos. Bom, então o positivismo reivindica o primado da ciência, afirmando que conhecemos somente aquilo que as ciências nos dão a conhecer, pois o único método de conhecimento é o das ciências naturais, capazes de captar e descrever a verdade do objeto. Aí a gente vai encontrar, nos dias de hoje, não sei quem assiste, The Big Bang Theory, tá? Aí a gente encontra um Sheldon que fala assim, eu sou um físico abstrato, e ele se sente superior ao outro que é um engenheiro. E ele acha que o geólogo não é uma ciência. Tá bem articulado com essa forma de pensar. Tá? Eu vou saltar isso. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu acho que o tempo já se foi. Eu vou ficar por aqui e a gente deixa para comentar a Gênese depois. Como é que nós estamos de horário, e Humberto? Não, tranquilo. Eu acho que eu posso talvez falar um pouquinho sobre isso, mas eu acredito que vale a pena a gente voltar daqui a 15 dias a essa discussão, né? Não sei o que os outros acham, mas há muito ainda a ser explorado. Quando eu estava relendo também o capítulo, eu vi também, eu lembrei que é grande, né? E são muitos temas, e vale a pena a gente tratar com carinho todos esses temas na medida do possível, né? Pelo menos os mais filosóficos. Eu queria agradecer muito ao Jader, né? Eu estou muito feliz por isso ter acontecido, porque o Jader é uma pessoa que eu admiro muito, né? É um irmão mais velho que está no grupo de pessoas que abriu o caminho para recosturar a relação entre a academia e o espiritismo. Não que houvesse um grande abismo, acho que nunca houve um grande abismo, mas houve um distanciamento natural, houve um relativo descaso, e muitas figuras nos últimos 20, 25 anos têm feito muito esforço para criar uma ponte ou recosturar essa relação que era para ser uma relação muito natural, e o Jader está no número das pessoas que têm se dedicado muito a essa questão. A gente até pode dizer que esse tipo de iniciativa nosso aqui, que é já um tipo de abordagem
um pouco atípica do espiritismo só é possível graças a esse grupo de pessoas. Tem arejado o ambiente nesse sentido, nessa direção. Bom, então, dito isso, eu vou também dar algumas pinceladas aqui no que o Jader falou e falar, por hoje, apenas do conceito religioso de revelação. Vamos deixar a Gênese propriamente para um outro encontro, porque a gente precisa desses termos, dessa conceituação um pouco bem delimitada para a gente entender o que Kardec está dizendo no capítulo 1 da Gênese. O Jader citou o finalzinho do século XIX, começo do século XX, por exemplo, com Dilthey. Outros também estavam ali naquele momento tentando criar a concepção de ciências humanas, que inclusive ela aparece com vários nomes nessa época. Ciências do Espírito, com o próprio Wilhelm Dilthey, ciências da cultura ou ciências culturais, com Heinrich Rickert, por exemplo, que é um neocantiano, ciências humanas, que é um nome que vingou, que venceu, principalmente no Brasil, a gente usa o termo ciências humanas, o que, de certa maneira, é muito problemático, porque cada um desses conceitos é específico, é particular, é isolado dos outros conceitos. Então, falar em ciências da cultura, humanas, do espírito, não é exatamente a mesma coisa. Para algumas dessas concepções, a filosofia faz parte desse leque. A teologia faz parte desse leque. Para outras concepções, não. Então, eu, por exemplo, né, a minha própria concepção é a de que filosofia não faz parte das ciências humanas. Então, falar de um departamento de filosofia dentro de um instituto de ciências humanas, para mim não faz sentido, porque filosofia não é uma ciência, a princípio. É uma outra coisa, que não uma ciência. Seria a mesma coisa colocar artes dentro do departamento de ciências humanas. Na USP, como a gente estava comentando no bate-papo mais cedo, tem um departamento de filosofia e ciências humanas. Então, o próprio nome reconhece essa distinção. Um dos motivos para haver essa distinção de nomenclaturas é exatamente a distinção prévia de concepção do que são ciências humanas. Então, se isso tudo foi definido por volta do finalzinho do século XIX, começo do século XX, a gente pode dizer confortavelmente que não havia boas definições na época de Kardec. Kardec está trabalhando com definições precárias. O que é psicologia? O que é filosofia? O que é ciência? O que é teologia? Ou ele até prefere dizer religião. Ele fala a revelação divina, a revelação religiosa. Ele evita usar o termo teologia, que na época dele também tem uma conotação negativa. Então, por conta de toda essa briga terminológica, nós vamos ver Kardec, às vezes, fazendo algumas coisas, ou tomando decisões, fazendo escolhas que são controversas, sim. E a gente não precisa ter medo de dizer isso. São escolhas de época com termos que eram pobres e precários e que precisavam ser adaptados para o que ele queria dizer. Hoje a gente talvez tivesse que usar outros termos que não rigorosamente aqueles termos. Por exemplo, no caso da revelação divina ou revelação religiosa. O conceito de revelação, Kardec muito bem o expõe como um desvelar, tirar o véu, né? E esse é um conceito fundamental de todas as religiões. Todas as religiões dependem de uma noção, de um contato privilegiado com a realidade, de uma revelação, e quanto mais bem estabelecida e elaborada é a doutrina religiosa, mais essa revelação tem a ver com uma pessoa específica, com um super profeta, ou um iluminado, ou um Messias, ou até mesmo um semideus, alguma coisa assim, alguém que atingiu uma compreensão última da realidade, superior à compreensão de todos os demais mortais.
essa iluminação, esse estado de consciência absoluto, ele é reconhecido automaticamente. E esse é o grande problema do conceito de revelação religiosa. Você não argumenta, não existe como comprovar ou demonstrar a autoridade da revelação para outros. Você simplesmente reconhece automática e imediatamente por uma via intuitiva. Então, Jesus vai dizer para a gente, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Quem é cheio do Espírito, né, ouve a linguagem do Espírito. Então, existe uma similitude, uma compatibilidade entre aqueles prontos para ouvir a mensagem e a própria mensagem. Sem essa preparação prévia, se você não é terreno fértil para a semente, essa semente ela não vinga e ela não é sequer reconhecida como divina. Então, o discípulo do Buda, ele reconhece que a revelação ou a iluminação do Buda é eficaz, que ele tem também uma condição prévia, uma preparação espiritual, uma estatura espiritual suficiente para enxergar as características da iluminação em Buda. O outro, que despreza, que debocha, que ridiculariza a iluminação, ele não tem essas condições prévias para sequer enxergar que o outro é um ser iluminado. E é por isso que Jesus é perseguido, é por isso que Buda é motivo de chacota, é por isso que Sócrates é condenado, é por isso que muitos não reconhecem Maomé ou Moisés ou Akenaton como profetas de Deus, porque essas pessoas simplesmente elas não têm o ouvido calibrado, refinado, né, sintonizado para essas frequências divinas. E, claro, existe também uma hierarquia de revelações. No próprio Velho Testamento a gente vai ver isso. Existem vários profetas, mas uma coisa é Moisés ou Abraão e outra coisa completamente diferente é Isaías, um profeta muito importante, mas não pode ser comparado com Moisés. Então, essa noção de que há uma hierarquia, há uma vantagem ou uma familiaridade com o próprio Deus, ou uma preferência da parte de Deus em se revelar para alguém específico, ou num caso mais naturalista, como o do budismo, uma capacidade superior de acesso à verdade, ou uma iluminação total e superior que permite ao iluminado que o seu discurso seja mais autoritativo do que o de outros iluminados, isso é da natureza do pensamento religioso, da forma como nós recebemos o pensamento religioso. Isso tem prós e contras, né? Vantagens e desvantagens. Por um lado, é assim que de fato se dá a vida espiritual. Nós nem sempre, e aqui há um vício espírita muito clássico, que é o de buscar o conteúdo da mensagem, né? Claro que a gente tem que fazer a análise do conteúdo da mensagem, mas ao lado da análise do conteúdo da mensagem, há outras características que não podem ser conceituadas facilmente ou de maneira alguma, são um certo teor, uma certa vibração ambiente ou uma certa impressão geral a respeito, seja do médium ou do espírito, que mudam a nossa percepção a respeito da mensagem. E vice-versa. Há pessoas que dão excessiva ênfase para essas características e ignoram o conteúdo da mensagem. Então, porque a vibração é boa, porque há um ambiente de bem-estar, de fluidos, digamos assim, positivos, de bem-estar, o sujeito conclui automaticamente que a mensagem é de origem divina e adere ao conteúdo, que não é possível, porque é preciso fazer a análise do conteúdo e fazer interpretação racional do conteúdo. Então, o Espiritismo ele é uma filosofia muito delicada, muito peculiar, muito exótica, porque ele tem que se equilibrar nessa corda bamba, ou nesse fio de navalha,
E dos dois lados da possível queda estão os erros da teologia dogmática ou do dogmatismo religioso, por um lado, e de um racionalismo árido demais, insípido demais, seco demais para a vida espiritual. E numerosos espíritas caem para um desses lados. Manter o equilíbrio entre os eflúvios inefáveis de uma transcendência, o odor e o aroma, né, da vida espiritual, por um lado, e o cuidado e o rigor da análise lógica dos conteúdos, dos princípios e das ações, é um exercício realmente de espíritos muito bem equipados. E é normal que nós, ao longo das nossas vidas, nós tenhamos propensão à queda ou para o racionalismo ou para o misticismo, o religiosismo puro. Isso não deve ser dramático, mas motivo para que nós tenhamos redobrada a atenção e, uma vez caindo, nós busquemos recobrar esse equilíbrio difícil, esse lugar difícil e delicado de moderação e de equilíbrio, que é o lugar que nos recomendou o Kardec. O Kardec ele venceu no exercício de fazer essa sintonia fina, ou encontrar o balanço, encontrar o equilíbrio entre os dois extremos. E se nós não conseguirmos superar as tendências à queda, e se nós cairmos numerosas vezes, isso não é vergonha nenhuma, não é motivo para que nós percamos a esperança na nossa trajetória, porque, como qualquer outro vício, o vício ao intelectualismo ou o vício ao misticismo é da constituição histórica do ser humano. Então, você, historicamente, ao longo de múltiplas experiências, você se adaptou mais a um desses dois registros. Isso não é problema, não é empecilho nenhum para nada. E, na verdade, é antinatural que você se equilibre tão bem quanto Pascal, tão bem quanto Kardec, tão bem quanto Jesus ou Sócrates. O mais normal é que a gente tenha as nossas tendências, os nossos vieses, e estejamos em uma posição de constante desequilíbrio. Mas é fundamental nós lermos capítulo 1 da Gênese, porque esse capítulo ele estabelece esse ponto de equilíbrio de uma forma muito clara, muito lúcida. Então, ao retornarmos a ele, nós temos um auxílio e um apoio privilegiado no sentido de encontrar esse ponto de equilíbrio. Muito bem. A revelação religiosa, então, ela não deve ser desprezada pelo espírita, ela não está sendo desprezada ao longo desse capítulo 1 da Gênese, ela é apresentada, pelo contrário, com traços de exaltação, né, com grande respeito, com grande consideração, e o Espiritismo é afirmado como uma revelação religiosa, uma revelação divina, né, na nomenclatura que Kardec dá. Vamos buscar ali o trecho onde ele diz isso mais claramente, né? Quando ele diz que há dois tipos de revelação, ele diz assim: pois bem, a espírita participa desses dois tipos de revelação. Por um lado, a divina, por não ter sido inventada. O problema da gente marcar muitos trechos é que depois a gente não acha. E participa qual era o item 13. 13? Oi? Qual que é o Parágrafo 13. Perfeito. É isso mesmo. Participa da primeira, né, a revelação divina, porque foi providencial o seu aparecimento e não resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem. Né? Ele está dizendo. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus, né? Quer dizer, o tempo todo Kardec diz isso.
Há um movimento das coisas, os tempos são chegados, né? Foi designado pela própria providência, né? Pela vontade de Deus, que os espíritos viessem em grande quantidade oferecer esse contributo muito específico. E, portanto, nesse aspecto, essa revelação, que é a revelação espírita, ela não é fruto do esforço. É claro, participa da segunda também, por uma série de razões, né? Principalmente Kardec vai destacar por não serem passivos aqueles que a recebem. Então, quer dizer, no Espiritismo, é admitido pelo Espiritismo o traço religioso ou o traço divino dessa revelação, traço transcendente, por assim dizer, o traço passivo, né? Nós recebemos um comunicado, nós recebemos um chamado, e, por outro lado, isso não esgota a noção espírita de revelação. A revelação espírita não é apenas isso. E, ao não ser apenas divina ou apenas religiosa, ao se colocar como um tipo de investigação, um tipo de análise racional, análise dos fenômenos, dos fatos, seleção, triagem das mensagens, buscando aquelas que tenham coerência entre si, sejam capazes de formar uma estrutura lógica coerente de doutrina, de corpo filosófico. Ao fazer isso, a revelação espírita separa radicalmente de todas as outras revelações religiosas, que nem podem fazer, não apenas não fazem, mas não podem fazer. Você não pode passar o pente fino, um pente tão fino assim, em Maomé, por exemplo, ou em Moisés, ou em Buda, ou em Cristo, e continuar sendo um sujeito religioso de acordo com a concepção das religiões. E é por isso que a gente pode dizer, por exemplo, é uma coisa que às vezes a gente diz para o choque de alguns, que o Espiritismo não é uma religião. Nesse sentido, não é uma religião. Ele contempla e admite uma revelação divina religiosa e, ao mesmo tempo, questiona, analisa rigorosamente, racionalmente, progride, ou seja, reavalia e pode mudar aquilo que é revelado religiosamente ou por uma origem, a princípio, divina, e, ao fazer isso, rompe aquela conexão fundamental de convicção, de fé, de adesão a uma vocação de Deus, né? Um chamado da parte de Deus. Bom, acho que por hoje eu gostaria de destacar isso, né? A peculiaridade dessa relação entre o que todas as religiões consideram o conceito de revelação, como algo que é espontâneo, como algo que vem de Deus, algo que ao ser humano só cabe receber, só cabe ouvir, só cabe responder favoravelmente a essa revelação. E, por outro lado, aquilo que o Espiritismo vem propor como um tipo de revelação mista, ou revelação dupla, científica, racional, fruto do esforço humano e também divina religiosa. Mas essa relação dupla, ou esse duplo pertencimento à revelação espírita, descaracteriza a filosofia espírita como uma religião revelada propriamente dita. Também descaracteriza a filosofia espírita enquanto filosofia propriamente dita. É por isso que é complicado o status filosófico do espiritismo, e é por isso que muitos filósofos vão dizer, não, isso é uma religião. Vocês admitem, vocês contemplam a ideia de que Deus destinou à humanidade, destinou ao ser humano uma mensagem,
E essa mensagem veio dos céus, veio da espiritualidade superior, veio de Deus, veio do Consolador, e até certo ponto não há mérito humano na essência, na natureza dessa mensagem, na auto-apresentação dessa mensagem. Então, o fato de haver um aspecto de revelação divina ou religiosa, que é parecido, muito parecido com da revelação cristã, de Moisés, de qualquer profeta, né? Até de Buda e de outros não profetas, mas são iluminados e que são chefes de religiões, isso coloca o espiritismo num lugar problemático do ponto de vista da sua declaração como ciência ou como filosofia. E é natural que as ciências e as filosofias digam, bom, você trabalha com coisas com as quais nós não podemos trabalhar. É a aceitação de que há uma vocação por parte de Deus, né, um chamado por parte de Deus na direção da humanidade. E essa filosofia espírita, ela seria, de certa maneira, a composição humana em reação a esse chamado. Vamos ficar para o próximo encontro, então, a análise do texto em si mesmo, né? Gratidão, Humberto. Gratidão, Jader. Nós temos uma filinha de perguntas, então vamos começar aqui. A primeira pergunta vem da Eliana. Na verdade, são duas perguntas, ela nos diz que são complementares. Ela diz o seguinte: Humberto, a revelação na filosofia espírita pode ser considerada um dogma de fé? E aí a outra pergunta, ela diz o seguinte: como definir filosoficamente essa revelação divina? Muito bem. Filosoficamente, não dá para definir mesmo. Isso que é o interessante da revelação religiosa, é que ela forma teologia e não filosofia. A diferença entre teologia e filosofia é que a teologia se debruça sobre esse dado que precisa ser aceito, que é a revelação. Se você não o aceita, então, a partir do que você está discutindo? A partir de fatos? Isso é ciência. A partir de raciocínios e argumentos? Isso é filosofia. Agora, se você a aceita, se você adere a essa revelação, ou a proposta de uma revelação, aí o que você vai fazer é teologia. Então, nós temos a teologia protestante, teologia católica, teologia islâmica, né? Seria uma ciência da revelação, ou um estudo sistemático da revelação. Agora, muito cuidado, muitos espíritas fazem teologia, ou seja, eles recebem acriticamente, de maneira passiva, aquilo que os espíritos dizem, às vezes qualquer coisa que os espíritos dizem, mas às vezes com alguma seleção de um cânone, né, de médiuns importantes ou de autores importantes, e a partir dessa aceitação passiva, o sujeito reproduz, ele às vezes até é muito estudioso, muito culto, muito erudito, mas ele faz uma leitura não crítica dos dados revelados, dos dados oferecidos pelos espíritos. Ou seja, ele age em relação ao espiritismo da mesma maneira que o pastor, que o padre age em relação à sua doutrina. Isso é perigoso demais, é muito complicado. Semelhantemente, nós não podemos agir com relação à revelação espírita como o cientista age. E Kardec vai também observar numerosas vezes que, de um ponto de vista das ciências materiais ou das ciências da natureza, o espiritismo não é ciência, porque ele não trata da natureza, ele trata de conversações com outras pessoas. Pessoas que espontaneamente, como está dizendo aqui na Gênesis, vieram revelar algo novo, vieram chamar a atenção dos pesquisadores. Ora, os fenômenos da natureza, os fenômenos invariáveis da natureza, eles não vêm chamar a nossa atenção. Mesmo a mediunidade, enquanto fenômeno invariável, não veio chamar a nossa atenção. Ela sempre existiu. Então, o que marca o espiritismo como algo de diferente
é o fato de que ele é um estudo racional, por um lado, mas um estudo racional de um grito de Deus, ou de um grito da espiritualidade na direção da humanidade, que vem nos chamar a atenção para a necessidade desse estudo racional. Agora, essa relação, ela é hiper complexa, ela é hiper delicada, nós não entendemos ainda, nós não temos condições atuais, nem ferramentas, nem métodos, porque nós não temos critério de comparação para fazer uma análise do que é o espiritismo. Então, eu concluiria dizendo o seguinte: nós não sabemos ao certo o que é o espiritismo, nós não sabemos classificá-lo, nós não sabemos estabelecer os termos corretos e os conceitos corretos para fazer essa separação clara do que é a revelação racional e do que é a revelação teológica ou divina, como Kardec diz, ou religiosa. Então, nós temos que lidar com essa dificuldade, nós temos que lidar com essa novidade e, com muito cuidado e muita consciência, nos lembrarmos de não recairmos nem nos conceitos positivistas, racionalistas, e nem nos conceitos puramente religiosos, místicos, teológicos, de verdade e de revelação. Posso dar só uma contribuição, Fabrício? Tem um texto de Kardec, de 1866, Eliana, na Revista Espírita, em que Kardec vai falar da revelação divina. Aí ele pergunta assim: há revelações diretas de Deus aos homens? E a resposta que ele desenvolve é a seguinte: a coisa não é radicalmente impossível, mas nada lhe dá a prova certa. Ou seja, ele fala que a revelação divina pode ser dada através de espíritos superiores, por exemplo. Tá? E a gente é difícil e complicado falar sobre esse contato do homem com Deus, essa capacidade do homem perceber, sei lá, uma inteléquia divina, tá? Um pensamento divino. Jada, nós temos uma pergunta para você que vem do Alexandre. Ele fala o seguinte: vi que meu exemplar de A Gênese é da 5ª edição. Poderia, por favor, rapidamente me mostrar a diferença entre as primeiras edições e as seguintes? A resposta mineira para isso é nu. São muitas pequenas modificações que foram feitas no texto e teve alguma será que só eu que estou ouvindo que está quebrando ou vocês também estão percebendo? Jada, a sua conexão está quebrada, está travando. Acho que a gente perdeu o Jader. Vamos ver se ele volta. Ele caiu? Não, ele está aqui, mas a conexão dele está bem fraca. Tá. Humberto, então, enquanto isso, o Alexandre faz uma outra pergunta aqui, e a gente volta para o Jader. E ele fala o seguinte, essa é para você. Humberto, compreendo o seu alerta para que busquemos equilibrar o lado filosófico e o lado religioso do Espiritismo, mas não estaríamos indo por demais para o lado igrejeiro? Kardec, em Espiritismo, diz claramente: nós não somos religiosos, o que não significa que sejamos ateus. Eu acho que sim, se você se refere à maioria das pessoas. A maioria das pessoas caminha na direção da fé menos raciocinada, por assim dizer. O que não é propriamente espírita. Há um outro grupo de pessoas muito menor, no entanto, que comete o outro erro, que é caminhar na direção de um positivismo espírita, ou de um racionalismo espírita, ou até de um fundamentalismo kardeciano, quer dizer, só Kardec vale, só Kardec foi espírita. Esse grupo de pessoas, ele corre o risco de fazer aquilo que Kardec está alertando quanto a Moisés, por exemplo. Aqui no primeiro capítulo da Gênese, Kardec vai dizer o seguinte:
Existe a essência eterna da mensagem de Moisés, que a gente pode dizer que é divina, por exemplo, os 10 mandamentos, a comunicação do Sinai. E existe o Levítico, que é uma coisa pavorosa e que está totalmente contextualizado naquela época, muito provavelmente veio da cabeça de Moisés e de outros patriarcas que precisavam estabelecer leis práticas para o povo judeu e confundir o aspecto humano com o aspecto divino é muito complicado. Entretanto, engraçado, algumas pessoas fazem isso com Kardec. Algumas pessoas acreditam que Kardec não era um ser humano. Kardec era o filho unigênito de Deus, né, como Cristo, e absolutamente tudo que foi escrito por Kardec é a verdade absoluta. É a revelação que veio reto de Deus para a humanidade. E não pode ser assim. Isso é anti-kardeciano. Kardec não recomenda que nós pensemos assim. Os bons intérpretes todos recomendam que a gente faça a leitura progressiva e, ao mesmo tempo, crítica de tudo, do próprio Kardec. Então, como Kardec não tem medo de criticar o Novo Testamento, o Velho Testamento, Moisés, Jesus, ou qualquer autoridade que seja, e de fazer uma análise fria desses objetos, nós também não podemos nos tornar fundamentalistas kardecistas, né? E dizer que, olha, já está dado ali na questão tal do Livro dos Espíritos, há um número enorme de espíritas que diz isso. Eles apresentam as questões do Livro dos Espíritos como respostas finais para questões, como se aquilo fosse a verdade perfeita. E nem o Evangelho deve ser considerado a verdade perfeita, nem Kardec. Mas, na verdade, todas as ideias humanas, por isso que, acho que foi o Jader, né, que acabou de observar que uma mensagem reto, vinda de Deus, em linha reta, ela talvez não exista. O que acontece é uma inspiração por uma cabeça humana, finita, pessoal, com defeitos, com limitações. Então, por mais excelente que seja essa cabeça humana, ela vai filtrar, interpretar, entender a revelação com as luzes do seu tempo, com as luzes da sua própria bagagem. Então, a cabeça de Kardec ela é magnífica, a de Jesus também. Mas nós não podemos, como os crentes, acharmos que essa cabeça é a mente de Deus. Foi Deus quem disse. Né? Não, foi Cristo. E pode ser um espírito perfeito, mas é um espírito ainda, não é Deus. E disso também o Livro dos Espíritos nos alerta. Nós não podemos confundir os espíritos com Deus. Há uma distância insuperável. Entre um espírito perfeito e Deus, há uma distância insuperável. Então, se Deus convoca um espírito, ainda que seja perfeito, para dar uma mensagem, essa mensagem, de alguma maneira, ela vai ter o colorido daquela personalidade. E se Deus convoca espíritos imperfeitos para dar uma mensagem, sejam esses espíritos cientistas ou médiums, sejam eles filósofos ou artistas, sejam eles líderes ou místicos, essa mensagem ela necessariamente vai estar limitada pela bagagem, pela capacidade dessas almas. Por isso, nós não podemos, é irracional, considerar que aquilo que Kardec escreveu é uma verdade inalterável. Né? E ele nos recomenda que o Espiritismo, né, ele não diz o meu texto, mas ele diz, se houver um confronto entre a ciência e o Espiritismo deve se adaptar à ciência. A verdade mais bem estudada, mais bem estabelecida. Ora, o que ele está dizendo? O texto dele não é uma verdade inalterável. Não foi escrito na pedra, né, pelo fogo do Espírito Santo. Gratidão, Humberto. A nossa próxima pessoa a perguntar é a Flávia. Flávia, pode falar. Você está no mudo.
Flávia. Bom, Humberto, eu até coloquei aqui para o Fabrício, então a gente pode estabelecer uma relação do positivismo, historicamente antecedendo o raciocínio de Kardec, em que sentido? Assim, houve uma refutação posterior, houve uma inspiração pelo método? Como a gente pode estabelecer uma relação do positivismo com Kardec? Ótimo. Outra pergunta dificílima. Se o Jader voltar, é bom a gente ouvir o que ele acha também. Mas eu diria, muito resumidamente, o seguinte: há uma forte influência cultural, mas ao passo que há essa forte influência cultural, principalmente uma influência inconsciente sobre Kardec, porque Kardec reproduz termos e pensamentos daquele período, né? Fatos positivos, né? Observações positivas, verdades dadas, né? De fato, e ao mesmo tempo separação entre material e mental, intelectual, essa birra contra o sistema, contra a palavra metafísica, sendo que a filosofia espírita ela é eminentemente metafísica e eminentemente antipositivista, porque para o positivista a única coisa de que você não pode falar, em hipótese nenhuma, é Deus. É o que o Jader explicou. A fase teológica e a fase metafísica do pensamento, elas são ridicularizadas pelo positivismo por falarem de Deus, por falar de uma causa absoluta inteligente para todas as coisas. Pois bem, Kardec só fala disso. Então, ele não pode ser um positivista, mas ele herda muitos termos positivistas. Um outro momento em que ele faz uma separação boa é quando diz, bom, os fatos espíritas, eles não são rigorosamente fatos da natureza, do ponto de vista das ciências da natureza. São fatos da natureza espiritual, ou seja, são fatos inteligentes, são fenômenos inteligentes. Né? Na primeira parte toda do livro dos médiuns, há um estudo muito filosófico a respeito da natureza dos fenômenos espíritas. E é a partir desse balizamento que a gente vai constatar que Kardec não é um positivista, mas ele herda muita coisa e absorve muita coisa dessa filosofia muito prestigiada do seu tempo. Não sei se eu vou conseguir. Eu posso falar um minutinho para ouvir você também a esse respeito? Eu acho que Kardec ele vai além do positivismo. Ele tem um quê de fenomenólogo também, porque o antipositivismo dele aproxima-se dele buscar a verdade no mundo da vida das pessoas. Ele vai ouvir os espíritos, a opinião do espírito, ainda que seja consensual, ali vai estar a verdade também, no fato e na opinião. Ele instaura, antes do movimento filosófico construir, ele instaura uma produção de conhecimento etnográfico, ouvindo as pessoas e dali extraindo conhecimento. Isso é revolucionário. E tem outras revoluções, outras antecipações que ele faz. Já essa que eu estou falando tem algo a ver, ainda que com Habermas, que falava o conhecimento está no consenso das autoridades que proferem coisas semelhantes. Tudo isso é para arredondar um pouco a bola, para você falar sobre sua visão especial. Fux, eu concordo tanto com você que eu já publiquei um capítulo nesse livro aqui, ó. O Espiritismo, as Ciências e a Filosofia, que você deve conhecer, em que eu identifico outros conceitos da fenomenologia que são úteis para a gente compreender Kardec. Quando ele fala do controle universal do ensino dos espíritos, tá? Ele sai fora do positivismo. Isso não tem nada a ver com positivismo. Isso tem a ver com ou as ciências do espírito, ou as ciências da cultura, ou a filosofia, ou uma certa filosofia, como está sendo colocado. Eu acho que o meu interesse em trazer o positivismo assim, um pouco mais próximo
é sugerir aos membros do grupo que leiam o capítulo e que identifiquem onde é que se encontra positivismo na fala de Kardec. Eu tenho a mesma suspeita que o Humberto, sabe? Eu acho que, na falta de uma metodologia das ciências que explicasse exatamente o que ele estava fazendo, ele lançou mão daquilo que, nas ciências, era o mais próximo o conceito de experiência, o conceito de observação, tem uma série de conceitos que são próprios da ciência, mas ele, como o objeto dele escapava a essas coisas e ele percebia isso, tá? Num determinado momento ele fala assim, olha, eu não posso replicar um experimento, eu dependo do espírito. Eu não é um laboratório de química que eu misturo duas substâncias e obtenho a terceira, vou lá, misturo para ver se eu encontro a terceira, e com a réplica eu torno o conhecimento mais sustentável, mais forte. Então, ele percebe que tem coisas do método científico, como era compreendido à época dele, que não eram suficientes para poder explicar a pesquisa que ele faz, tá? O conhecimento que ele desenvolve. E o que eu acho interessante nesse capítulo da Gênese é a gente ver onde ele foi influenciado pelo discurso do positivismo para poder explicar suas coisas e o que ele fez além do positivismo. Tá? É aí que a gente encontra a sabedoria de Kardec, sabe? A honestidade de Kardec diante da dificuldade que é fazer uma coisa que até então não estava estabelecida ainda. Por isso que eu achei que talvez tivesse um movimento dialético, né, Jader, dele ter um espelho do positivismo, mas propor uma antítese, né? Eu pensei, sim, talvez nesse aspecto, assim. Sim, Flávio, eu acho que sim, que é assim. Tá? Há uma tese, tá? Diante de determinadas situações, ele acaba propondo antíteses e vai criando sínteses para poder construir o espiritismo. Nesse sentido clássico da dialética, né? Que você está colocando. Foi isso que eu tinha pensado. Puxa, que bom que meu raciocínio está numa boa trilha. Que legal. Às vezes nós dois estamos errados, Flávio. Pois é. É a doxa, né? Vamos tentar procurar uma epistemé, né? Mas estamos na doxa, por enquanto. Conversando. Isso aí, muito obrigada. Gratidão, Jada. Então, a nossa próxima pessoa a perguntar é a Luciana. Luciana, pode falar, querida. Oi, obrigada. Deixa eu só abrir aqui no bate-papo que eu anotei a pergunta. Essa é para um comentário que o Humberto fez da comparação da revelação espírita com a revelação de um profeta divina de uma parte religiosa. Considerando que a revelação espírita ela vem de uma série de falas dos espíritos que são encarados inicialmente como opiniões pessoais, e é a concordância dessas opiniões que corresponde ao ensino, isso não seria por si só uma distinção entre a revelação espírita e a revelação de um único profeta de uma religião? Então, eu responderia isso mais ou menos na direção do item 7. No item 7, embora eu tenha destacado o aspecto religioso ou divino da revelação espírita, no item 7 a gente flagra uma concepção absurdamente naturalista, universalista, não sobrenatural de Kardec a respeito da revelação. Porque ele vai dizer o seguinte, mais ou menos assim, no sentido especial da fé religiosa, quer dizer, não é nem da revelação científica, por exemplo, né, do progresso, mas na fé religiosa, a revelação é particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência nem com o auxílio dos sentidos. Quer dizer, é uma novidade, é uma coisa outra que não aquilo que é investigado ou que é passível de investigação por nós, né? E cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Nesse caso, a revelação é feita a homens predispostos, designados, sob o nome de profetas. Quer dizer, ele fez um uso do nome profeta, que é um uso naturalista, naturalizador.
ele tirou a capa de particularidade, de extraordinariedade, de sobrenaturalidade dos profetas e equivaleu, né, ou estabeleceu uma equivalência entre profeta e médium. É basicamente isso que Kardec fez. Tem um outro momento também que ele fala do gênio, ou das grandes inteligências, que eu acho que é o item 5, né? Quando ele diz assim, mas que são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Notemos que, na sua maioria, denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos que, com pouco trabalho, desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhes deu matéria cerebral em maior quantidade. Nesse caso, não poderiam ter mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que outro. Vocês veem que Kardec também contém sarcasmo e ironia, né? Interessante. Mas nós vemos através de alguns trechos, como esses, que Kardec não admite, embora ele admita o caráter transcendente da revelação, uma certa passividade da revelação, que a revelação vem do alto, não vem da invenção humana, ele não admite que isso crie ares extraordinários para os reveladores nem para a mensagem. A mensagem acrescenta algo que nós não poderíamos enxergar, mas tem que ser algo que é igual, que é universal com relação a todas as outras revelações. Nós não podemos ter revelações discrepantes, revelações contraditórias, que venham do mesmo Deus, sábio, justo, inteligente. Então, isso não faz sentido nenhum. Ademais, há outros tipos de revelação, como a revelação natural, ou a revelação trazida pelos gênios, pelos cientistas, pelos artistas, pelos inovadores em todas as áreas, e essa revelação, ela também não tem caráter sobrenatural. Não se trata de uma alma melhor, não se trata de um sujeito que por acidente nasceu com matéria cerebral melhor, porque nesses dois casos nós teríamos determinismo, ou determinismo divino ou natural. Quando um autor materialista ou ateísta, né, como por exemplo Schopenhauer, fala de determinismo, existe uma contradição lógica muito séria no discurso determinista, que é o fato dele reconhecer quase sempre mérito e também verdade e erro. Porque, ora, aquele sujeito que é totalmente determinado a pensar isto ou aquilo, ele não pode nem ter mérito por pensar melhor ou demérito por pensar pior, e ele também não pode saber se o que ele pensa é melhor ou pior. Ele está convicto por uma questão automática, por uma questão mecânica. Né? As ideias dele são montadas pelo meio, são montadas pelo nascimento, são montadas pelos astros, seja lá por que for, que não pelo esforço da sua própria mente, da sua própria racionalidade, do seu próprio espírito. Então, o determinismo ele é altamente contraditório com a noção de responsabilidade, de mérito, e também com a noção de certo e de errado, ou de verdadeiro e falso, porque eu penso o que eu penso de maneira determinada. Não tem como eu, a partir das minhas condições iniciais, pensar o oposto, ou pensar algo radicalmente diferente. Então, das duas, uma, ou o sujeito, ele, a bem da verdade, ele não é tão determinista, ou ele não pode acreditar em mérito, responsabilidade ou certo e errado de uma forma espiritualista, né? Que é a forma platônica dada lá desde Sócrates e Platão, que é a forma que a gente usa até hoje no discurso racional. Obrigada. Eu queria complementar com um detalhe, para fechar a questão, que é o seguinte, é a questão do conceito de humanidade, que eu vi que na sua fala você falou, isso está fora da humanidade. Eu sei que foi dentro de um contexto, mas como ficaria, considerando que o próprio Espiritismo amplia o conceito de humanidade para incluir os encarnados e os desencarnados como uma única grande humanidade?
Faz sentido isso? E em fazendo sentido, a revelação dos espíritos desencarnados para os espíritos encarnados seria uma construção humana, porque o que eu percebo dentro desse processo é, de alguma forma, puderam ter acesso a essa informação, direto ou indiretamente, de Deus, mas são humanos falando com humanos, passando essa informação. É uma troca de paradigma, eu entendo. Faz sentido isso? Faz todo sentido, né? Didaticamente, eu usei mesmo o termo humanidade para humanidade terrena, encarnada, né? Mas essas várias relações que Kardec está estabelecendo, elas, de fato, ultrapassam essa dicotomia entre o lado de lá e o lado de cá, porque, na verdade, o sujeito nasce gênio, né? Ele nasce gênio porque ele é um espírito maduro, um espírito que viu a verdade, como diz Platão, por exemplo, né? Vislumbrou a verdade de maneira mais clara no mundo das ideias. E, por outro lado, o sujeito que recebe uma mensagem, recebe também não uma mensagem direta de Deus, mas uma mensagem que é interpretada, filtrada pela sua racionalidade. Então, no fundo, os dois lados estão do mesmo lado, mas há diferentes lugares, diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista a partir dos quais se fala. Ok, obrigada. Posso falar um negocinho, Fabrício? Pode falar, querido. Luciano, tem um texto dentro da Gênesis, no capítulo 1, em que Kardec fala que uma das diferenças que a gente tem entre encarnados e desencarnados, que é aquilo que Humberto falou, do mundo das ideias, os desencarnados viveram a desencarnação. Então, eles podem falar de uma experiência que nós esquecemos, não temos acesso direto. Essa é uma diferença que é um objeto de conhecimento sobre o qual eles podem falar e que a gente não tem acesso imediato, vamos dizer assim. Perfeito, Jada, mas aí dentro desse contexto, só pegando sua fala, de toda forma, seria um humano que conhece a desencarnação conversando com um outro humano que está encarnado e, por um acaso, nesse momento não tem esse acesso, embora tenha conhecido essa experiência nas diversas reencarnações. Como se fosse assim, por exemplo, a gente aqui no Brasil não tem o privilégio de ver uma aurora boreal, mas se a gente trocar uma carta com alguém que vive lá na Noruega e ele nos falar, ele vai estar contando sobre uma experiência que ele pôde viver e a gente não pôde, e a gente vai ter um relato de segunda mão, mas um relato humano de toda forma. Quer dizer, é nesse contexto que eu acho que tem uma diferença no processo da revelação espírita para uma revelação profética, religiosa tradicional, que seria, continua sendo os humanos falando que eles entenderam. A diferença que eu vejo, o pequeno detalhe, é que nos espíritos superiores eles dizem que se aproxima de Deus, então tem mais acesso a informações que nós não temos, né? E nós que estamos do lado de cá e do lado de lá, porque tem muitos desencarnados que estão do lado de lá e ainda assim não têm acesso a essas informações. Faz sentido? Luciana, faz sentido. Agora, lembro daquela colocação que os espíritos fizeram a Kardec, de que os espíritos muito superiores, como que conhecem a Deus. Tá? Então, a nossa dificuldade é compreender espíritos muito superiores. É mais fácil para a gente compreender os espíritos que estão mais próximos de nós, da nossa vivência, do que aqueles que estão lá na frente. É como um calouro de física querer conversar com um pesquisador de ponta sobre o assunto que o pesquisador de ponta está trabalhando. Existe um abismo, né, para a gente compreender esses espíritos muito superiores. E talvez por isso a gente trabalhe com a percepção dos espíritos que estão mais próximos de nós. Isso, interessante, porque é até uma preocupação da gente não divinizá-los, né? Que acho que o Humberto colocou muito bem hoje. Obrigada. Jada, antes da gente ir para... Eles também eram médiums, né? E a gente sabe que eles recebiam através da mediunidade, então, também de uma forma ou de outra, a gente não pode esquecer esse detalhe, né? Que na época não era estudado, então a gente também tem que observar esse detalhe, que eles eram médiums também.
Pessoal, então eu gostaria de pedir licença ao grupo, porque nós extrapolamos um pouquinho o tempo de hoje. E antes da gente ir para a prece de encerramento, Jader, você gostaria de fazer alguma consideração final para o grupo? Só agradecer ao grupo a acolhida e me colocar à disposição. Tá? Gratidão. Humberto, alguma consideração com o grupo? Idem, também estou bem satisfeito. Acho que foi um dia de discussão bem interessante. Grande abraço, gente. Então, gratidão aos dois.